Estou com uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você hoje. Quem está com fome da palavra de Deus aí diz amém. Amém. Então, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Números. Números, no capítulo 13. Números no capítulo 13, meu amigo Carlos vai ficar comigo aqui. Vamos junto? Maravilha. Números capítulo 13, a partir do verso 26. 13, 26. Diz assim a minha tradução: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra. Repita comigo, os frutos da terra. Isso aí. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas, vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, repita comigo, então, isso aí, até aqui. Feche os seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, porque a tua palavra tem poder de libertar crenças limitadoras que existem em nós. A tua palavra tem poder de transformar o cativo em livre. A tua palavra tem poder de produzir metanoia, expansão do entendimento humano diante da nossa vida, porque a tua palavra, o evangelho, ele é prático, ele é funcional, ele precisa ser colocado em prática no exato momento em que sairmos daqui. Por isso profetizamos sobre essa palavra de hoje, que ela possa dar para nós a capacidade de colocar em prática na história das nossas vidas. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu escolhi um tema hoje, pedi até para fazer essa arte bonita aí, ó, síndrome de gafanhoto, né? Botei ali em homenagem ao pessoal que deixa as barbas hoje, né? Tem uns homens aí que estão deixando as barbas crescer. E aí a gente vai falar sobre essa síndrome aqui. Esse camarada que está aqui, ó, eu pedi para colocar ele aqui, o nome dele é Caleb, e você conhece bem, ele é filho de Jefoné. Caleb foi um dos 12 espias que foram à terra prometida, enviados por Moisés, a mando do Senhor, para verificar a terra que Deus havia prometido. Deus fez uma promessa ao seu povo, que levaria eles para uma terra que mana leite e mel. E aí o povo achou que seria fácil, mas os desafios foram muitos. E eu queria falar um pouco sobre Caleb hoje, numa ótica que talvez você nunca tenha ouvido falar. Porque quando Josué e Caleb e mais 10 espias foram à terra, ficaram 40 dias na terra, e durante esses 40 dias eles experimentaram de tudo aquilo que aquela terra produzia. Os frutos eles eram imensos. A Bíblia fala que eles trouxeram alguns dos frutos, e para trazer as uvas, as romãs que eles trouxeram, a Bíblia fala que 2 pessoas eram necessárias, no mínimo, para carregar aqueles cachos imensos de uva e de romã e toda a espécie de fruto que a terra produzia. Quando eles chegaram diante de Moisés, de Arão e de todo o povo, eles disseram: olha, a terra é maravilhosa, os frutos estão aí, vocês podem ver, podem comer. A gente ficou lá durante 40 dias e 40 noites. Só que tem um problema: a terra tem muitos gigantes e a gente está preocupado, porque nós somos pequenos demais diante desses gigantes. E alguns deles disseram: nós somos como gafanhotos. Nós somos como gafanhotos diante desses gigantes. Que na verdade Deus nos colocou aqui
para enfrentar, mas nós não somos guerreiros, não somos soldados, nós somos um povo que era escravo e que recentemente foi livre e que não temos nenhuma instrumentabilidade para enfrentar esse povo. E aí é nesse momento que entra Caleb. O texto diz no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse dessa terra, é certo que venceremos. A primeira pergunta que eu faço é: o que Caleb tinha de diferente dos 11 ou dos 10? Porque Josué estava junto com Caleb. Julico, o que Caleb viu que os 10 espias não tinham percebido? O que Caleb tinha como instrumentabilidade, como ferramenta, como habilidade pessoal para de alguma forma tomar uma posição? Nós estamos aqui, Léo, diante de um momento de crise, porque a nação de Israel estava vivendo um momento de crise. Deus havia prometido, eles visitaram a terra, e cada um desses 12 homens era representante de uma das tribos de Israel, para você lembrar de que forma essa tribo foi constituída. Deus fez uma promessa para Abraão, Abraão recebeu uma promessa que através da descendência dele ia receber uma terra, e a descendência de Abraão foi quem? O nome do filho dele? Quem lembra, gente? Quem? Isaac, isso aí, Isaac. Isaac teve 2 filhos. Como é que era o nome dos filhos de Isaac? Jacó e Esaú. E Jacó teve muitos filhos, mas dos filhos de Jacó, 10 homens representaram o povo de Deus, e 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então esses 12 filhos, cada um deles representou uma tribo de Israel. Israel é formada por 12 tribos até o dia de hoje. Jesus, ele é descendente de uma dessas 12 tribos. Jesus, ele é descendente de qual tribo? Alguém sabe? De Judá. Ele vem, e a Bíblia fala que ele é o leão da tribo de Judá. Então, para você entender, Caleb, alguns dizem que ele não era um israelita, ele não estava no deserto, no Egito, ele era um povo nômade que estava no deserto e agregou a caravana de Moisés. Então, ele era um estrangeiro, mas que por ser estrangeiro de alguma forma e se agregar à caravana, Caleb, ele começou a se destacar diante das atribuições do povo no deserto. E o texto diz que Caleb, ele chamou a atenção do povo, ele calou todo mundo. Porque quando a gente está em crise, a gente ouve muitas vozes, e a gente vai precisar decidir quais são as vozes que nós vamos dar ouvido. Porque quando a gente está em crise, tem gente que vai dizer que vai dar errado, que não tem jeito, que é melhor você desistir, que é loucura da sua cabeça, que você está ficando maluco, que você é um sonhador. E é nesse momento, queridos, que a gente vai precisar decidir quem que a gente vai ouvir. E eu começo fazendo essa pergunta para você: quem você tem ouvido no momento de crise da sua vida? Quem você tem permitido ter acesso ao seu coração? As pessoas que talvez nunca construíram nada, nunca de alguma forma se desafiaram. Porque, queridos, eu estou cansado de repetir essa frase aqui: o fracasso, ele sempre vai querer companhia. As pessoas fracassadas, elas sempre vão querer estar junto de outras pessoas, murmurando, questionando, reclamando. E Josué e Caleb se posicionaram. E Caleb, ele fez calar todas as vozes. Ele bateu na mesa e ele disse: olha, nós vamos conquistar essa terra. Deus está conosco. E aí ele diz o seguinte: então Caleb fez calar todos perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele, os 10, disseram: não podemos atacar esse povo, ele é forte demais para nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Os camaradas inventaram uma mentira. Eles começaram a espalhar uma fofoca, porque o medo, o desespero era tanto, ao ponto deles desejarem inventar uma mentira diante daquilo que poderia acontecer com eles. Então a gente acaba percebendo, queridos, que maior e mais forte do que os gigantes que moravam na terra era o espírito de medo que dominou o coração daqueles homens. E eu começo dizendo para você que o primeiro gigante que você precisa vencer na sua vida não são esses anequins aqui, não são os amalequitas, não são os hititas, nem os moradores de Seir. O maior gigante que você precisa enfrentar na sua vida é o medo. E todo ser humano, ele é dotado de medo, porque o medo, ele é oriundo na Bíblia através do pecado. Porque quando Deus criou o homem, Deus não colocou o medo no homem. A Bíblia fala que quando Adão pecou e Deus buscou Adão e perguntou: Adão, Adão, onde você estava? Eu procurei você, Adão. Aí ele falou: eu ouvi a sua voz, mas eu tive medo. Depois que houve o pecado, o medo entrou. E nós vamos precisar aprender a lidar com o medo. E eu vou dizer uma coisa que talvez você não goste de ouvir aqui hoje, mas o medo, ele não sai na nossa vida com oração. Meu Deus do céu. Vira para quem está do seu lado e fala: dura coisa me disseste. Porque se o medo saísse com oração, o medo saía da vida de Davi. Os primeiros 42 salmos da Bíblia, a Bíblia tem 150 salmos. Os primeiros 42 salmos da Bíblia, de uma ordem cronológica, foi Davi que escreveu. E 70% dos 42 primeiros salmos que ele escreveu, você vai ver Davi desesperado, com medo. E os salmos, eles são orações. Alguém que está desesperado, alguém que está pedindo socorro, e quem está com medo e desesperado, e se coloca numa posição de dependência de Deus, se esvazia de si mesmo. Então, a relação entre você e o medo tem que ser uma relação que, a despeito dele, você tem que decidir em quem você vai confiar. E essa é uma decisão sua. Porque os 10 tiveram medo, e o medo fizeram com que eles se acovardassem. Só que as pessoas que são dotadas de medo ou possuídas de medo, o medo ele contamina, querido. O medo se alastra, é como uma epidemia. E se você procurar estar perto de pessoas que são medrosas, que têm medo, minha mãe dizia isso para mim: menino, está assustado porque parece que tem medo de sombra, né? Tem gente que é assustado, é apavorado, tem medo de tudo. Então o medo na nossa vida, ele precisa ser dominado, ele precisa ser controlado. E nem tudo na nossa vida vai acontecer de uma forma espiritual, através de jejum e oração, e sim através de um discernimento, através da palavra de Deus, através de um posicionamento. E a primeira coisa que Caleb fez foi se posicionar. Ele disse: nós vamos vencer, Deus é conosco. E quando ele disse isso, os 10 ficaram desesperados e falaram: a gente tem que fazer alguma coisa contra esse cara. Gente, estava todo mundo no mesmo barco, mas 10 começaram a se auto-sabotar. E eu pergunto para você: se você fosse, Ricardo, um dos 12 espias, você seria Josué ou Caleb, ou você seria um dos 10? Pergunta para quem está do seu lado: você seria quem? Meu Deus, não responde, por favor, não responde, porque dependendo da forma como você responder, vai determinar como você tem lutado as suas guerras.
Como você tem enfrentado os desafios e os problemas que estão diante de você. E o texto continua dizendo, no versículo 6 do capítulo 14, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra e nos fará entrar nela, onde há leite e mel com fartura para nos dar. Tão somente não sejam rebeldes. Calebe aqui se posiciona e ele diz para o povo: tão somente, a gente só não precisa ser rebelde, porque se a gente confiar no Senhor, Ele vai nos dar essa terra, mesmo que a gente tenha que conquistar. Por que Calebe falou isso? Porque os camaradas são maiores do que ele, e ele falou: eu sei que nós não temos condições de vencer esses caras, na nossa força, na nossa habilidade, porque nós somos menores, porque nós não sabemos lutar, mas na força do Senhor, nós vamos conseguir. E você sabe como que é o nome disso? Uma visão espiritual, queridos. Uma visão de fé, porque a fé é a certeza da concretização da impossibilidade. Quantas vezes na sua vida você enfrentou batalhas maiores do que você poderia? Quantas vezes na sua vida você viveu impossibilidades reais que não tinha como você sair, e Deus deu o livramento, e Deus de alguma forma deu você o escape? Quantas vezes na sua vida Deus permitiu que você vivesse coisas que era impossível aos olhos naturais? Nós estamos diante de um povo que Deus havia feito maravilhas. Deus havia aberto o mar vermelho, eles atravessaram. Deus havia dado o pão dos anjos durante o período em que eles estavam no deserto. Deus havia dado água para eles. Deus havia curado aquele povo. E agora, diante de gigantes, eles de alguma forma desconfiaram de que agora Deus não ia fazer mais nada. Ou se Deus fez o que fez no passado, mas os gigantes é diferente. Então, quantas são as vezes que a nossa mente, ela tenta mentir para a gente? E eu queria ter uma conversa franca com você aqui. Uma conversa franca, aquela conversa difícil, sabe? Aquela conversa franca. A gente tem mais facilidade de acreditar na mentira ou na verdade, gente? Quem acha que é na verdade, levanta a mão. Quem acha que é na mentira, levanta a mão. É mentira. O resto não acha nada, não levantou a mão. Então vamos de novo. Quem acha que a gente tem mais facilidade de acreditar na verdade, levanta a mão. Ninguém. Quem acha, uma pessoa. Quem acha que a gente tem mais facilidade de acreditar na mentira? É verdade. Nós somos mais tendenciosos a acreditar na mentira. Aí entra a pergunta: por quê? Por que a gente é tendencioso a só achar que vai dar errado? E isso não é da nossa geração, desde que o mundo é mundo. Porque quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, na península do Sinai, e fala para ele: tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é a Terra Santa. E eu queria chamar você, porque você vai libertar o meu povo, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vou usar você. E aí Moisés fica assustado, e Moisés faz aquela pergunta que você faz para a sua mente, se auto-sabotando. Moisés diz para Deus, você diz para você, mas Moisés disse para Deus: e se? Repita comigo: e se? Moisés falou assim: e se eu chegar lá e eles não acreditarem em mim? Aí Moisés fala assim: e se eles me perguntarem quem me enviou? Então Moisés começa a colocar diante de Deus alguns questionamentos humanos. Então você precisa doutrinar a sua mente a acreditar na verdade. De que forma eu faço isso, Rafael? Quem quer saber? Levanta a mão. Quem quer saber? Meu Deus do céu. Através da palavra de Deus.
Quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, mais eu tenho convicção daquilo que é uma verdade na minha vida. Porque do lado de fora estarão as mentiras, mas aqui nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que muitas foram as vezes que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É a palavra de Deus, querido, que é lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus que é bússola, que é luz para o nosso caminho. Agora, se eu não me relaciono com a palavra de Deus, dificilmente, queridos, facilmente eu serei enganado por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que as vozes estão ecoando à minha volta. Agora, para mim, o maior desafio de Caleb começa a partir de agora. Porque Caleb fez tudo certo, sim ou não? Sim, ele fez a parte dele. Ele foi na terra prometida. Ele, quando todo mundo disse que os gigantes não poderiam ser vencidos, Caleb rasgou as vestes dele. Não, eles são como pães. Nós vamos devorar esses camaradas. Se Deus se agradar de nós, se a gente não for rebelde com o Senhor, nós vamos conquistar essa terra. E ninguém disse um amém, igual vocês aqui. Todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou com medo. Será? Isso é uma doideira. Pelo amor de Deus, gente. Olha a situação aí. A gente acabou de sair de um Covid. Meu Deus, eu acho que não é momento para isso. Não tem necessidade. A gente pode voltar para o Egito. A gente estava tão bem lá. Tinha cebola, tinha pimentão. A gente tinha uma vida. Tudo bem que a gente era escravo, mas a gente pelo menos tinha o que comer. Uma síndrome de gafanhoto. Uma visão pequena de si mesmo. Uma miopia espiritual. Quando você olha para o seu reflexo no espelho, o que você vê? O que você vê quando você olha para você? Ah, eu vejo alguém que olha. Quando você olha para os seus desafios, para as promessas que Deus deu a você, o que você pensa sobre elas? Quando você pega as promessas de Deus na sua vida e você olha para elas, você diz assim: se for da vontade de Deus, né? Se Deus quiser, vamos ver. Vamos ver o que Deus tem para nós. E o que a palavra de Deus fala? Que para os filhos de Deus o melhor dessa terra. Então, se Deus disse que para os filhos de Deus o melhor dessa terra, você é filho de Deus, então para você o melhor dessa. Então, por que existe um distanciamento entre o discurso e a prática? Porque existe a incredulidade e a falta de predisposição diante de um posicionamento. Porque a fé, ela é fundamental. A única coisa que a gente consegue sem fé é desagradar a Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar mas a Bíblia também fala que a fé sem obras, ela é o quê? Então não adianta ter a sua fé, você tem que ter o quê? Então fala alto: atitude. Mais forte: atitude. Então, se você sabe o que você precisa ter, eu pergunto: você tem tido atitude? Ah, mas você não sabe a minha vida. Você não sabe como é difícil para mim. E aí eu entro na história de Caleb. Porque Caleb fez tudo certo. Caleb se alistou no povo de Israel, quando eles estavam peregrinando no deserto. Ele entrou junto com eles e ele falou: eu vou dar o meu melhor. E logo ele se destacou. Moisés observou, colocou ele como líder. E quando escolheu um representante de cada tribo, Moisés chamou: Caleb, você vai. Eu? Caramba, que privilégio. Pois é, Caleb, você tem dado o seu melhor. Você tem agradado o Senhor. Você tem feito tudo certinho, Caleb. Então, de alguma forma, Deus tem honrado você. Só que Caleb vai com Josué e com mais 10, e 10 pessoas trazem um relatório negativo, contamina todo mundo. O povo decide apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Deus se manifesta na tenda do encontro e Deus sentencia: fala com Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu não aguento mais esse povo. Aí Deus fala com Moisés: eu vou, a partir de você, Moisés, construir um novo povo, uma nova nação. Se fala isso para alguns pastores, eles falam:
É comigo, por favor. Louvado seja o meu nome. Moisés disse, não! O que os outros povos vão dizer? Moisés saiu em defesa do povo, que não merecia, mas trazendo para Deus a consciência, o que os outros povos vão dizer sobre o Senhor, que tirou eles de lá, para morrer aqui. Você entende por que Moisés era o líder que ele era? Porque ele não se preocupava só com ele se preocupava com as pessoas que estavam sobre a sua liderança. Tem gente que só se preocupa consigo mesmo, e muitas são as vezes que somos vencidos pelo medo, porque nos preocupamos muito com a gente mesmo, porque somos egoístas, porque de alguma forma, entre duas dores, vamos escolher sempre a menor. Não, isso aqui vai dar menos sofrimento para mim, então, dos males o menor. E aí Deus sentencia dizendo para Moisés, tudo bem, Moisés, mas eu estou triste com o povo, e eu vou castigar esse povo. Não vai entrar ninguém, falou igual o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Quem tiver 18 anos para baixo, vai ficar vivo. O resto vai morrendo aí pelo caminho, com exceção de você e de Caleb. E a Bíblia fala que 40 anos se passaram. Quantos anos? 40 anos. Eu tenho 45 mesmo. Eu vou falar para você, não sei quantos anos você tem, mas 40 anos é muito tempo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, é muito tempo. E aí eu me coloco no lugar de Caleb, ouvindo Deus falar isso, ouvindo, Dani, Deus falar, não vai entrar ninguém, e para cada dia que vocês ficaram na terra, eles ficaram 40 dias, vocês vão ficar 1 ano no deserto. Eles ficaram quantos anos no deserto? 40. Se eu sou Caleb, eu viro a mesa e falo, eu não quero mais nada. Eu não quero mais. Valeu a pena eu fazer tudo certinho? Sim ou não, gente? Porque eu estou pagando o pato de um erro que não é meu. É justo isso? É justo isso? É justo o Senhor fazer isso por causa deles? Pergunta para quem está do seu lado. Foi justo isso, gente? Foi justo? Porque Josué podia, junto com Caleb, falou, mas o que a gente tem a ver com isso? Você acha que Caleb ficou feliz ou triste com aqueles 10? Você acha que ele ficou satisfeito ou ele ficou com muita raiva? Como que você ficaria? Vamos falar de sentimentos aqui. Quais os sentimentos Caleb sentiu? Alguém pode falar? Sentimentos. Fala, gente. Raiva, mais o quê? Ódio, mais o quê? Frustração, mais o quê? Amor? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Eu ia falar assim, eu acabo com esse povo. E é aí que entra a mensagem de hoje no cerne principal. Porque 45 anos se passaram. 45 anos se passaram. E a Bíblia fala que depois de 40 anos, Deus liberou Josué para entrar na terra. Depois de 40 anos, eles entraram na terra. E a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. E eles foram avançando nas cidades. Só que depois de 5 anos, conquistando e avançando, e ainda havia muito território para conquistar, Josué, ele se levanta e ele fala o seguinte, olha, nós vamos fazer a divisão da terra, para que haja uma divisão justa. Para você entender, Deus havia determinado, houve a divisão das terras, e as terras foram divididas por sorteio, e até os dias de hoje é assim em Israel, para você entender. Vamos exemplificar com Cabo Frio, a parte do Braga ficou com a tribo de Caleb, não importa quem, mas da tribo de Caleb. Se alguém tem 1 terreno, 2 terrenos, 3 terrenos e quiser vender, não pode vender para a tribo de Judá, só pode vender para a tribo de Caleb, para algum descendente, para que o território ele não possa ser monopolizado por uma tribo.
Então, eles só poderiam vender para um descendente da mesma tribo deles. Até o dia de hoje, isso. Olha em tudo o que Deus pensou. Para que nenhuma tribo pudesse ser maior do que a outra. E a Bíblia fala que quando Josué se levantou para falar sobre a divisão da terra, Caleb, ele se posicionou. E aí Caleb disse isso aqui, ó. Josué no capítulo 14, no versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar e ficar com medo. Eu, porém, inteiramente fui fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua a você e aos seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus dos seus pais. Caleb, ele, para se manter confiando e convicto daquilo que Deus prometeu para ele, depois de 45 anos, Juliano, Caleb precisou perdoar aquele povo, porque Caleb pagou uma conta que não era dele, e uma conta cara de 45 anos. E quantas são as vezes na nossa vida que pessoas tomam decisões por nós, ou pessoas que somos aliançados com elas, de alguma forma quebram a aliança conosco, e isso custa muito caro para a gente. E se nesse momento, no momento decisivo, a gente se perder, a promessa de Deus, certamente ela vai ser inviabilizada das nossas vidas. Quem está entendendo isso, diga amém. Quantas são as vezes na sua vida em que Deus faz uma promessa, vem cá, Flávio, para você. Deus faz uma promessa para você, aqui, fica aqui, Flávio, nesse quadrado aqui, em cima desse. Deus faz uma promessa para você aqui, perigoso é. Deus faz uma promessa para Flávio, e esse lugar aqui não é um lugar geográfico, esse lugar aqui é um lugar no Senhor. O coração, a motivação, a entrega, e Deus faz uma promessa para ele, nesse lugar aqui, como fez uma promessa para Caleb, que era um jovem destemido, que decidiu confiar no Senhor, que decidiu entregar sua vida ao Senhor, que decidiu honrar ao Senhor, apesar do que viveu, e Deus fez uma promessa para ele aqui, só que no meio do caminho, ele se decepcionou com pessoas feriram ele, e aquilo que as pessoas fazem com você, você não tem controle sobre isso, mas você tem controle de que forma você reage com aquilo que fizeram com você. Então ele poderia, então eu não quero mais cantar, então eu não quero mais servir a Deus, porque não vale a pena servir a Deus, porque até hoje, tudo o que eu fiz foi renunciar, e por causa da responsabilidade de outras pessoas, eu estou sendo penalizado. E aí ele sai dessa posição, e ele vem para essa posição aqui, e ele fica esperando a promessa de Deus nessa posição. Mas a promessa que Deus fez para ele não foi para esse lugar, e sim para esse lugar que ele estava. E não é um lugar geográfico, é um lugar no Senhor de motivação, de entrega. Por isso Deus não recebe dinheiro, Deus não recebe oração, a oração com palavras, Deus não recebe música com letra, Deus recebe motivação no coração. E aí ele vai ficar esperando, sem microfone, porque aqui ele tinha um dom e cantava, e servia, e entregava para Deus. Só que hoje ele está num outro lugar, esperando ainda. Pô, mas Deus prometeu, a Bíblia fala que ele é fiel. Só que Deus não tem compromisso para aquele lugar que ele foi.
O compromisso de Deus é para esse lugar aqui. E por isso a gente precisa fazer uma avaliação da nossa vida. Porque, obrigado, Caleb precisou perdoar aquele povo que atrasou a promessa de Deus na vida dele por 45 anos. Como que você mantém vivo dentro de você, Ricardo, uma promessa queimando e pulsando por 45 anos? Essa semana eu li uma frase que disse: é muito fácil, queridos, ser cheio e queimar na presença de Deus. É muito fácil você ser incendiado pelo Espírito Santo e ser queimado por Ele. Difícil é você permanecer queimando depois de 10, de 15, de 20 anos, vivendo frustrações, decepções humanas, traições. Mas tudo isso faz parte da nossa vida. E se a gente não se deforma diante da promessa de Deus, o tempo pode até passar, mas a Bíblia fala, olha o que a Bíblia diz: eu lhes dei o relatório digno de confiança, mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, e por isso, naquele dia Moisés me jurou. Pois bem, versículo 10, o Senhor me manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Quantos anos? Quantos anos? E ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Como que um camarada, ele se mantém firme, vigoroso, 45 anos depois? Como que você mantém uma chama acesa no seu coração, queimando, aguardando uma promessa de Deus, diante de decepções que você viveu? Só é possível isso se você não carregar uma bagagem de culpa e de falta de perdão na sua mochila existencial. Caleb, aqui visivelmente, ele estava livre, ele estava leve. Sabe por quê? Porque quando ele fala sobre esse povo, ele não fala com uma fala carregada de ressentimento. Por causa desse povo, eu não entrei lá atrás. Ele fala assim: não, eu fiz a minha parte. Você é testemunha, Josué. Você estava junto comigo lá e você sabe que o relatório que eu trouxe foi positivo. Mas eles decidiram, e todos eles já haviam morrido. Só os descendentes estavam vivos, mas não havia nenhum tipo de ressentimento no coração de Caleb. Por isso, queridos, que no reino de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Repita comigo: no reino de Deus, para eu ganhar, eu preciso perder. Rafael, me explica isso. Como que para eu ganhar eu preciso perder? Porque perdão é perder no aumentativo. Então, no reino de Deus, para você ganhar, você tem que perdoar. E o perdão é um exercício constante nas nossas vidas, porque nós nos decepcionamos todos os dias, inclusive em alguns momentos diante de coisas que acontecem conosco, com uma projeção da figura do arquétipo de Deus. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim: eu estou muito chateada com Deus. E eu falei: poxa, que bom. Ela olhou e falou: que bom? Eu falei: que bom que você está falando. Que bom que você está sendo sincera, porque você acha mesmo que agora Deus vai ficar chateado com você porque você está chateada com Ele? Ele é Deus e nós somos criatura. Agora, a partir do momento que você começa a colocar para fora aquilo que está dentro, porque enquanto está dentro ninguém sabe, mas Deus sabe, sim ou não? Mas você não fala.
A partir do momento em que você fala, você coloca para fora, você consegue, transbordar disso que é ruim, que está dentro de você, o processo de cura começa na sua vida. Porque o processo de cura nas nossas vidas, ele se inicia a partir do momento que a gente reconhece. Você sabe quando que a gente se encontra na vida? Quando a gente reconhece que a gente está perdido. Você sabe quando, de alguma forma, nós recebemos a salvação? Quando a gente reconhece que a gente sozinho não consegue. Enquanto a gente fica imaginando que, de alguma forma, nós podemos utilizar uma autoajuda. Autoajuda é como alguém que está dentro de um poço, querendo sair dele puxando o seu próprio cabelo. A partir do momento em que você para de buscar uma autoajuda e decide buscar uma ajuda do alto, no poço só tem um lugar para olhar, que é para cima. E é de lá que vem o socorro. Caleb, ele precisou perdoar, queridos. E aí o texto continua dizendo: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, e tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, o que prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anequins lá que viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Uma outra coisa que eu aprendo aqui: além de Caleb ter a capacidade de não reter aquilo que é ruim, amargura, mágoa, ressentimento. A palavra ressentimento, ela vem de sentimento. São pessoas que sentem e sentem novamente. São pessoas que vivem sentindo e ressentindo coisas que a elas foram feitas. Mas mais do que isso, Caleb, ele teve a capacidade, apesar da crise, apesar de ter que perdoar, não permitir que a fé dele esmorecesse, manter a chama acesa no seu coração, e no momento certo, quando Deus deu a ele a oportunidade, ele se posicionar e dizer aquilo que ele quer. Porque muitas pessoas, quando tiveram alguma oportunidade na vida e fracassaram, essas mesmas pessoas acabam contraindo um medo de tentar outra vez. Então, pessoas que fracassaram financeiramente são pessoas que normalmente têm aquele medo do déjà vu. Olha, isso vai acontecer, e se... É gente, João, que às vezes teve um problema no joelho, e aí tá perfeito, mas o fato de ter tido um problema fica na cabeça, e se der problema de novo? E às vezes fica poupando o joelho que já tá bom, forçando o outro, e aí o outro que dá problema. Porque a mente, ela já está totalmente programada para se auto-sabotar. Josué aqui, Caleb aqui, ele nos ensina que apesar do que ele passou, ele não permitiu que a frustração dominasse ele. Ele disse: não, para mim não mudou nada. Eu sei que eu não tenho condições, habilidade, força, mas eu não estou indo na minha força, eu estou indo na força do Senhor. E quando a gente fala isso, Juliana, a gente vê perfeitamente que essa é a receita de um discípulo de Jesus. Porque Davi enfrentou Golias exatamente porque tinha essa concepção. Porque quando Davi enfrentou Golias, ele falou para Golias: você vem contra mim com vara, espada, pau, eu vou contra você como? Em nome de quem? Você está entendendo? Porque ele enfrentou um gigante. Qual é a probabilidade de um menino de 17 anos enfrentar um gigante? Não tem a ver com você, querido. Tem a ver com ele. Tem a ver com a confiança. Agora, a partir do momento em que você começa a querer achar a forma que Deus vai fazer, querido, esquece. Porque você imagina Davi falando assim: cara, como é que eu vou derrubar esse cara? Eu não tenho a menor condição. Olha o tamanho dele, olha o tamanho desse cara, olha a espada, olha as ferramentas dele. Eu não tenho nem espada. E Saul colocou a
rei em Davi. Davi não conseguia nem se mexer com aquela armadura. Aí Davi falou assim: se eu for lutar com ele com essa roupa, eu não vou ser eu vou ser você. Então eu não posso viver uma vida querendo ser quem eu não sou, porque senão vai ser uma mentira. Eu vou na minha própria força. O meu filho Tito, se você perguntar para ele quantas pedras Davi pegou para derrotar Golias, ele vai falar para você: 5 pedras. Aí eu pergunto para ele: Tito, por que, Tito? Você sabe por quê? Pergunta para quem está do seu lado: por quê? Porque ele era ruim de pontaria, né? Se errasse a primeira, na segunda. Não, porque Golias tinha 4 irmãos. Davi pegou uma pedra para cada um. Ele falou assim: cara, o exército vai fugir, mas de repente os irmãos vão vir. E quem vier, eu vou estar preparado. Você acha mesmo que foi na força de Davi? Você acha mesmo que essa guerra, que essa luta que você está enfrentando, você tem condições humanas de vencer na sua própria força? Você não tem. Agora, se você tão somente condicionar isso na força do Senhor, colocando Ele à frente e liberando o seu coração de pesos, de amargura, de ressentimentos e de coisas que fizeram a você, o Senhor vai manter vivo, queimando, aceso, a chama de uma promessa que Ele declarou sobre a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos cear também, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Você viu a história, ouviu a história de Caleb, um homem comum, um improvável, que Deus mudou a sorte dele. Mas apesar de Deus ter mudado a sorte e abençoado a vida dele, Deus não poupou ele de grandes desafios. Deus não poupou ele de decepções, de traições e de momentos difíceis que ele precisou lidar com isso. E ele teve a capacidade de não se deformar, de se manter firme na posição, no lugar onde Deus havia prometido para ele. Quem sabe Deus fez uma promessa para você. Quem sabe você recebeu uma promessa em algum lugar no Senhor. E circunstâncias aconteceram na sua vida, decepções, frustrações, traições, e você se deformou mesmo não querendo ou não se dado conta. Você permitiu que a ira, que o ódio, que a raiva dominasse o seu coração. E hoje você conseguiu enxergar que você saiu do lugar aonde Deus um dia fez promessas na sua vida. E quem sabe hoje, se você olhar para a mochila que você carrega, você vai ver que ela está com excesso de peso, que você está com muita coisa aí que você não deveria ter trazido, e que isso tem levado você a andar mais devagar. Isso tem feito com que a sua energia ela seja escoada. Você tem estado cansado, você tem carregado talvez pessoas junto com você há muito tempo. Isso certamente vai inviabilizar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então nessa noite, numa noite de ceia do Senhor, eu queria convidar você que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra e que precisa de alguma forma perdoar alguém. Você precisa liberar alguém que talvez tenha feito coisas com você que atrapalharam, que inviabilizaram, que retardaram a promessa de Deus acontecer na sua vida. Você que identifica que você tem carregado pessoas com você durante muito tempo, ao exemplo de Caleb, que não fez isso, e por isso, mesmo o tempo se passando, a promessa se cumpriu, e mais do que isso, Deus manteve ele firme, inabalável e tão forte quanto no dia em que a promessa havia sido feita. Se foi com você, feche os seus olhos. Se foi com você que o Espírito Santo falou e não eu, enquanto as minhas palavras chegavam até você e você reconhece que precisa de alguma forma liberar pessoas, situações, coisas que aconteceram na sua vida, levante suas mãos aos céus em sinal de rendição. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus, reconhecendo um pedido
pedido de ajuda ao Senhor, dizendo: sozinho eu não consigo, eu preciso voltar para a posição onde um dia eu recebi uma promessa. Eu me decepcionei, eu me frustrei, eu esperei e não recebi, eu criei expectativas, eu fui traído, eu fui decepcionado, eu tenho carregado pessoas na minha mochila existencial, eu tenho andado cansado, sobrecarregado. No nome de Jesus, Senhor, onde houver um homem ou uma mulher com a mão erguida aos céus em sinal de socorro, que o Senhor possa renovar nessa noite, que o Senhor possa estabelecer um tempo novo. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, um tempo novo, um cessar de guerras. Assim como a Bíblia fala que no exato momento em que Caleb conquistou a terra, houve um cessar de guerras em toda a história da sua vida. Eu declaro que haverá um cessar de guerras na sua vida. Eu quero pedir no nome de Jesus que você agora libere perdão para alguém ou para alguma coisa que aconteceu na sua história. Talvez você precise perdoar a si mesmo. Quem sabe você precisa perdoar alguém. Assim como Caleb precisava perdoar os 10 que contaminaram todo o povo e que retardaram em 45 anos a promessa. Libere perdão agora e seja livre. O perdão é uma necessidade. O perdão é um ato de amor próprio. O perdão é uma questão de sobrevivência para você. E perdoar é perder no aumentativo, é perder muito, é perder a razão, é perder a capacidade de querer a justiça própria, entendendo que a justiça é do Senhor, porque Ele disse: minha é a justiça. Em nome de Jesus, Senhor, onde houver um coração contrito e quebrantado, arrependido, disposto a perdoar, que nessa noite o Senhor possa trocar o fardo com esse homem e com essa mulher e der a capacidade de derramar vida sobre a vida. A tua palavra diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu declaro a vida de Deus na sua vida. Eu declaro um derramar de um bálsamo curador na sua vida. Eu declaro do alto da cabeça até a planta dos seus pés um refrigério de alma, uma paz de espírito, uma paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Eu declaro uma volta para o lugar de origem da promessa de Deus na sua vida. Eu declaro que a partir de hoje você não será mais o mesmo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado porque o Senhor sempre tem o cuidado sobre nós. Obrigado porque essa palavra, ela pode nos impulsionar a viver aquilo que ainda não vivemos, experimentar aquilo que ainda não experimentamos da parte do Senhor. Declaramos que todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo tem validade sobre as nossas vidas. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda toda ação do intento do inferno sobre nós, e que ainda esse resto de semana grandes coisas o Senhor faça por nós e através de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas. Deus abençoe.